Trabalho escravo, mais de 40 milhões de pessoas no mundo são vítimas desse crime, entre elas crianças e adolescentes. Os meninos têm apenas 13, 12 e 9 anos. Foram encontrados assustados, descalços e sujos. As imagens são do Conselho Tutelar, que chegou até eles depois de receber uma denúncia. Eles dizem que nem sequer lembram quando foi a última vez que eles tomaram banho. As crianças foram resgatadas em um assentamento em Formosa, município do entorno do Distrito Federal. Eram escravizadas pelo próprio pai. São torturados, onde são explorados como escravos, acordam 2 horas da manhã, às vezes nem dormem. Passam a noite em claro para no outro dia acordar cedo. Uma das crianças relata ainda tortura. Ele me amarrou pelo pé uma vez e está jogando em d'água. Aqui no ombro, Fred, a marca de onde o elemento esquentou a faca e botou nele porque uma vaca sumiu. Não foi isso? Mais de 40 milhões de pessoas no mundo foram vítimas da escravidão moderna só no ano passado, segundo a Organização Internacional do Trabalho. No Brasil, a escravidão ainda é encontrada principalmente em zonas rurais, lavouras de cana-de-açúcar, algodão e também nas carvoarias. Em 2016, o Ministério do Trabalho encontrou quase 900 pessoas nessas condições. A maior parte das pessoas aliciadas para o trabalho escravo saem de municípios do interior do Maranhão e seguem para fazendas no centro-oeste, região onde predomina a agricultura. A promessa é de emprego, mas na realidade são submetidos a trabalho forçado, jornada exaustiva e condições degradantes. São mantidos na posse dos aliciadores pelo que a justiça chama de servidão por dívida. E esses homens, quando eles se deslocam com promessas de que vão ter alojamentos dignos, salário contratado, cumprido, tudo, e alimentação fornecida, tudo, ele vai para lá. No momento que ele chega nesses locais, já avisam ele que não é mais nada daquilo. Que ali ele vai ter que pagar pela alimentação, a passagem, o transporte que ele recebeu do empregador, que não seria descontado, já vai ser descontado. No mês passado, a Justiça Federal condenou 3 pessoas por explorar trabalhadores em uma carvoaria no interior de São Paulo. 10 empregados foram encontrados em condições degradantes. Para se ter uma ideia, eles dormiam no chão, não tinham acesso à água potável e sequer sabiam que dia era, porque estavam proibidos de olhar o relógio. O uso da mão de obra escrava busca ainda diminuir os custos das produções para aumentar o lucro dos exploradores. Nas áreas urbanas, a escravidão é encontrada especialmente nas confecções. Neste caso, os trabalhadores são trazidos de fora do país. Bolivianos, em sua maioria, são aliciados com a oferta de emprego e levados para a principal zona produtiva, São Paulo. De acordo com o Ministério Público do Trabalho, em alguns casos, a escravidão vem acompanhada também do tráfico de pessoas. Reduzir alguém à condição análoga de escravo é crime. O explorador pode ser condenado de 2 a 8 anos de prisão e multa. A pena é aumentada se o crime é cometido contra menores de idade ou por motivo de preconceito de raça, cor, etnia ou religião. Aliciar pessoas com a finalidade de escravidão também. A reclusão varia de 4 a 8 anos. A gente tinha um protocolo de Palermo, que é uma convenção internacional que foi ratificada pelo Brasil, combatendo o tráfico de pessoas. E ano passado, em outubro de 2016, foi incluído no Código Penal o artigo 149-A, que fala justamente sobre tráfico de pessoas, que é o quê? A prevenção ao crime de trabalho escravo. Se a gente conseguir combater também o tráfico de pessoas, a gente vai evitar muitas situações de condições análogas à de escravo. E para falar sobre esse assunto está aqui o subprocurador-geral do Trabalho, Luiz Camargo. Boa tarde, doutor. Boa tarde, Érica, é um prazer. Bom, a gente sempre ouve falar, quando se fala em trabalho escravo, aí a gente ouve que a fiscalização libertou trabalhadores que estavam numa condição análoga da escravidão. Qual é a diferença desse termo análogo à escravidão para a escravidão propriamente dita? Essa pergunta é excelente para que nós possamos tirar algumas dúvidas. O que ocorre, na verdade, é uma confusão terminológica. É porque o artigo 149 do Código Penal
define, né, tipifica o crime como crime de redução à condição análoga de escravo. Não pode ser trabalho escravo, porque o trabalho escravo está proibido, né, desde o decreto imperial da princesa Isabel. Então, é um crime de redução à condição análoga de escravo, e o que nós temos, na verdade, é o que nós definimos como trabalho escravo contemporâneo, ou seja, pode ser um trabalho forçado, pode ser a jornada exaustiva, pode ser a condição degradante, pode ser também a servidão por dívida. Todas essas condições estão no artigo 149 do Código Penal, com uma redação que foi dada em dezembro de 2003 e que vem nos ajudando muito a enfrentar o trabalho escravo contemporâneo. A nossa legislação define esse conceito de escravidão? Sim, o artigo 149 do Código Penal trata essa questão, eu repito, com uma mudança que foi muito significativa. Antes, até dezembro de 2003, nós tínhamos simplesmente reduzir alguém à condição análoga de escravo e a pena. Então havia muita dificuldade no enfrentamento a essa vergonha, a essa chaga que nós ainda temos em pleno século XXI. Mas agora, com a nova redação, né, nós temos essas 4 condições que nos dão uma segurança maior e uma forma mais abrangente, ou seja, é mais seguro identificar essas questões. Eu repito, nós temos o trabalho forçado, a jornada exaustiva, a condição degradante e a servidão por dívida. Qual a punição? Porque a gente vê aí frequentemente, né, as notícias de flagrantes dessa situação degradante do trabalhador. Qual a punição para quem é flagrado aí numa situação dessa, mantendo trabalhadores nessa situação? Bom, nós temos o enfrentamento em várias esferas. Na esfera criminal, nós temos no próprio dispositivo do artigo 149 do Código Penal, a previsão de uma pena que vai de 2 a 8 anos, mais a multa. Então, são 2 a 8 anos de reclusão, mais a multa. Mas a penalidade mais significativa, do meu ponto de vista, e eu sou um profissional do direito do trabalho, é aquela que se dá na esfera civil trabalhista, porque nós podemos impor uma condenação e pedir ao judiciário, e o judiciário vem determinando indenizações por dano moral coletivo em valores muito significativos e também indenizações por dano moral individual. E, além disso, nós temos uma ferramenta que nos ajuda muito, a chamada lista suja, que eu não gosto de chamar de lista suja, até porque, do meu ponto de vista, é uma lista cristalina, porque ela expõe exatamente aquelas pessoas que estão mantendo, né, trabalhadores em condição análoga de escravo. Então, esse cadastro de empregadores infratores nos auxilia muito, é uma grande ferramenta, porque define a impossibilidade de ofertar dinheiro público, ou seja, de emprestar dinheiro público, né, dinheiro que falta para tanta coisa nos nossos dias e não pode ser utilizado para financiar o trabalho escravo contemporâneo. Então, na verdade, nós temos várias possibilidades de estabelecer um enfrentamento. Nós temos um enfrentamento na esfera criminal e nós temos um enfrentamento na esfera civil trabalhista, o que tem nos dado, assim, alegrias por grandes vitórias no combate, no enfrentamento ao trabalho escravo contemporâneo. Doutor, rapidamente, para a gente encerrar, eu imagino que a denúncia seja fundamental, já que não existem fiscais assim, num número igual ao de trabalhadores, né? Aonde a pessoa denuncia se ela souber de uma situação como essa? Olha, pergunta excelente. As pessoas podem denunciar no Ministério Público do Trabalho, e aí é só ir lá no Google, quem tiver acesso à internet, digitar Ministério Público do Trabalho, escolher a cidade, todas as capitais e mais quase 100 cidades do interior para encaminhar a denúncia. Mas a denúncia pode ser feita também no Ministério do Trabalho e pode ser feita também no seu sindicato, pode ser feita em ONGs que nos auxiliam muito, ONGs que são fundamentais no enfrentamento ao trabalho escravo contemporâneo, como, por exemplo, a Comissão Pastoral da Terra, importantíssima no enfrentamento ao trabalho escravo na área rural. Tá ótimo, doutor. Muito obrigada pela participação. Eu conversei com o subprocurador-geral do Trabalho, Luiz Camargo, que conversou com a gente a respeito do trabalho escravo hoje em dia. Obrigada. Nós é que agradecemos. Até uma próxima.